Você parou o carro em frente à sua própria casa esta semana e ficou sentado lá, sem conseguir abrir a porta. O peito pesado, um estranhamento que você não sabia nomear. Isso não foi fraqueza, foi um sinal. E o inimigo trabalhou nas últimas horas para que você não chegasse até aqui, porque ele sabe, no momento em que essas palavras tocarem o seu espírito, tudo muda. Você não veio aqui por acaso, o algoritmo não te trouxe. Foi o Espírito Santo quem orquestrou esse encontro. Por isso a ordem é clara: feche a porta, afaste as distrações e receba o que foi preparado exclusivamente para você. Você tem vivido em dois mundos ao mesmo tempo. No primeiro, existe a rotina que todo mundo enxerga: o trabalho, os compromissos, as obrigações de sempre. No segundo, existe um sufocamento silencioso que ninguém vê, uma sensação estranha de estar suspenso entre duas estações, como se você estivesse num corredor escuro entre quem você era e quem você está destinado a ser. Você entra num cômodo e as conversas param. As pessoas te olham com uma expectativa que ninguém verbaliza. E no meio desse silêncio constrangedor, uma voz sussurra que há algo errado com você, que você está sendo excluído, que o isolamento é uma punição. Mas eu preciso te dizer uma verdade, que vai mudar a maneira como você enxerga tudo isso. O que você está sentindo não é rejeição, é um convite. Tem uma passagem em Oséias capítulo 2, versículo 14, que Deus fala algo absolutamente revolucionário. Ele diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Repara no verbo. Deus não disse que ia punir no deserto. Ele disse que ia falar ao coração no deserto. O isolamento que você está experimentando não é abandono divino. É um romance divino. Deus removeu as vozes, as distrações e as influências ao seu redor de forma estratégica e cirúrgica, porque Ele tem algo para te dizer que exige a sua atenção completamente indivisa. E antes de eu te mostrar o que... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ele quer revelar. Preciso que você entenda por que ele precisou esvaziar a sala primeiro. Pensa comigo. Você já tentou ter uma conversa importante com alguém enquanto a televisão estava ligada, o celular vibrando, as crianças gritando e o vizinho com o som alto? É impossível. Não porque a mensagem não seja importante, mas porque o ambiente não comporta a profundidade daquilo que precisa ser dito. Deus não opera de forma diferente. Quando Ele tem uma missão de peso para entregar, quando a revelação é de uma magnitude que vai alterar o curso da sua história, Ele não grita por cima do barulho. Ele remove o barulho. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Aquele momento de solidão esmagadora, quando você quis gritar porque ninguém parecia te entender, não foi abandono. Foi um encontro marcado. Deus esvaziou a sala para revelar o que estava esperando para te contar. E agora você está aqui, sozinho, com a porta fechada, exatamente como foi planejado. Mas tem uma coisa que eu preciso te mostrar antes de chegarmos à revelação central desse vídeo.
Uma coisa que a maioria das pessoas na sua situação nunca percebe e que explica por que o processo parece tão doloroso. Por que o isolamento dói tanto? Por que o silêncio parece tão pesado? E quando você entender isso, a dor vai se transformar em clareza. Continua comigo, porque o que vem a seguir é o núcleo de tudo. Você tem carregado algo que não lhe pertence. Por meses, talvez anos, você tem suportado um peso espiritual que nunca foi feito para os seus ombros. Você se tornou o intercessor da família, aquele que ora por todos, enquanto ninguém ora por você. O conselheiro dos amigos, sempre disponível para ouvir, sempre com a palavra certa, sempre presente nas crises dos outros, mas raramente tendo alguém disponível quando é você quem está quebrando por dentro. Você foi a âncora nos relacionamentos, o mediador no trabalho, o solucionador universal de problemas. E foi fazendo isso com tanto amor, com tanta dedicação, que você acabou esquecendo uma verdade fundamental. Você também tem um mandato, um projeto único e irrepetível, inscrito na sua alma antes mesmo de você nascer, esperando para ser cumprido. A imagem que vem à minha mente é a de um músico extraordinário, que passou tanto tempo afinando os instrumentos dos outros que nunca teve tempo de tocar a própria música. Você sabe que tem uma melodia dentro de você. Você sente ela às vezes, num silêncio raro, num momento de sonho interrompido, num desejo que você engoliu porque as demandas dos outros sempre pareceram mais urgentes. E agora, depois de tanto tempo carregando o peso de todo mundo, seu próprio espírito está gritando por reabastecimento, por direção, por autorização para ser quem você realmente é. Deus viu isso e ele interveio. Mas atenção, o inimigo também viu, e ele usou exatamente esse esgotamento para instalar uma mentira no seu espírito. Sabe qual é a mentira? A mentira é que você foi esvaziado porque não tem mais valor, que as pessoas se afastaram porque perceberam algo em você que você mesmo não quer admitir, que o silêncio ao redor é evidência de que você foi descartado. Essa é a acusação mais cruel e mais eficiente que o adversário usa contra pessoas no seu estágio de chamado, justamente porque ela encontra terreno fértil num coração exausto. Um coração cansado de servir sem ser visto aceita mentiras que um coração descansado rejeitaria imediatamente. Então, antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Toda vez que essa voz surgir dizendo que você está sendo punido, que há algo errado com você, que o isolamento prova sua insuficiência, você vai reconhecer ela pelo nome. Ela não é sua consciência. Ela não é a voz de Deus, é o acusador. E a Bíblia, em Apocalipse 12, versículo 10, chama ele exatamente disso, o acusador dos irmãos. Ele não tem argumento novo. Ele só tem acusação, e você não precisa mais ouvi-la. Agora, vamos falar sobre o que Deus realmente está fazendo. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque isso vai exigir que você largue uma crença limitante, que talvez você nem saiba que carrega. Existe um princípio espiritual que eu chamo de limpeza de banda. Pensa num computador sobrecarregado, o disco rígido cheio, uma dúzia de programas rodando em segundo plano, a memória no limite. Você tenta instalar uma atualização importante, uma atualização que vai transformar completamente o sistema, que vai abrir recursos que você nunca imaginou, e o sistema trava. O download falha. A atualização não consegue ser instalada não porque o computador seja velho demais ou inadequado, mas porque não há espaço, não há banda disponível. Você era esse computador, sobrecarregado de demandas alheias, rodando em paralelo às necessidades de todo mundo, sem espaço interno para receber o que o céu queria instalar. E Deus, na sua misericórdia, não desistiu da atualização. Ele limpou o sistema. Ele removeu programas que estavam consumindo seus recursos.
Ele fechou janelas que você nem sabia que estavam abertas. E agora, neste momento de aparente vazio, de silêncio estranho, de distância dos relacionamentos que antes eram barulhentos, seu sistema está finalmente livre para receber o que estava esperando para chegar. O vazio que você sente não é falta, é capacidade. O silêncio ao redor não é abandono, é preparação. A quietude nos relacionamentos não significa que algo está quebrado. Significa que algo está prestes a ser construído, e a construção exige uma fundação que só o silêncio pode revelar. Agora eu vou te fazer uma pergunta que quero que você responda honestamente, só para você mesmo, porque ninguém está te ouvindo. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio suficiente para ouvir o que você mesmo quer? Não o que sua família precisa, não o que seu chefe espera, não o que seus amigos necessitam de você. O que você quer, o que faz sentido para sua alma. Qual sonho você enterrou porque as demandas do dia a dia sempre foram mais urgentes? Se você não consegue responder essa pergunta imediatamente, se o silêncio que essa pergunta cria é desconfortável, se você sente um vazio onde deveria haver uma resposta clara, então você entende agora por que Deus precisou criar este período de isolamento. Você não conseguia ouvir a Ele porque não estava conseguindo ouvir nem a si mesmo. E Deus não fala por cima do barulho. Ele fala para aqueles que aprenderam a reconhecer o som do silêncio. Vou falar agora sobre algo que aparece repetidamente nas histórias dos homens e mulheres mais usados por Deus ao longo da história sagrada, e que tem tudo a ver com o que você está vivendo. Existe um padrão que se repete, um padrão que a teologia chama de isolamento de preparação, mas que na vida real parece simplesmente como uma fase estranha, difícil e incompreensível. Pensa em Moisés, 40 anos no deserto de Midian, 40 anos do palácio do faraó para cuidar de ovelhas no meio do nada. Para os olhos humanos, uma vida desperdiçada. Um líder potencial enterrado na obscuridade, mas foi exatamente naquele deserto, naquele silêncio de décadas, longe do barulho do Egito, que Moisés se tornou quem ele precisava ser para liderar 2 milhões de pessoas rumo à liberdade. A sarça ardente não apareceu no palácio, apareceu no deserto. Deus esperou o silêncio para falar. Pensa em Elias. Após uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel, o profeta entrou em colapso. Fugiu para o deserto, pediu a morte, colapsou sob uma árvore. E sabe o que Deus fez? Mandou um anjo com comida e água. Deixou ele dormir. E depois, no silêncio do Monte Horebe, numa voz mansa e delicada, revelou o próximo passo. Não no vento violento, não no terremoto, não no fogo. Na voz que só o silêncio pode revelar. E você que está exausto de servir, que se vê sozinho num corredor entre quem era e quem vai ser, que sente um estranhamento na própria casa, na própria vida. Você está no seu Horebe, você está na sua Midian. E Deus está prestes a aparecer numa sarça ardente, preparada exclusivamente para você. Mas atenção! Porque aqui vem algo que a maioria das pessoas perde por impaciência. A sarça ardente de Moisés só apareceu depois que ele se virou para olhar. Êxodo 3, versículo 3. E Moisés disse: "Deixa-me ir agora e ver esta grande visão." Moisés precisou deliberadamente se virar na direção da chama. O fogo estava lá, mas a revelação dependia da sua disposição de parar o que estava fazendo e olhar. Quantas sarças ardentes você já passou sem ver, porque estava ocupado demais, cansado demais, distraído demais com os fardos dos outros? O isolamento que você vive hoje é a oportunidade de se virar, de parar o movimento frenético de servir a todos e olhar para a chama que Deus acendeu especificamente para você. Mas virar-se exige uma decisão. Exige que você diga sim ao silêncio em vez de preenchê-lo com barulho.
Que você permita que o vazio seja habitado pela presença, em vez de ser apagado pela distração. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que o silêncio dói quando você está acostumado ao movimento. Eu sei que o isolamento aperta quando você sempre se definiu pelo quanto serve aos outros. Mas Deus está te chamando para descobrir quem você é, além do papel que você desempenha. Quem você é quando não está resolvendo o problema de ninguém. Quem você é quando a sala está vazia e só restam você e ele. Agora vou falar sobre algo prático, porque a mensagem espiritual sem aplicação prática é como uma semente sem solo. Bonita, mas sem crescimento. E você merece mais do que inspiração passageira. Você merece transformação real. Se você está nesse período de isolamento, de silêncio, de distância dos relacionamentos que antes eram barulhentos, existem 3 posicionamentos que vão determinar se você emerge desse processo promovido ou paralisado. 3 decisões que separam aqueles que atravessam o deserto, chegando à terra prometida, daqueles que morrem dando voltas na mesma montanha. O primeiro posicionamento é a rendição ao processo. Não resignação, que é passiva e amarga. Rendição, que é ativa e confiante. A diferença entre as duas é a seguinte: resignação diz, não tenho escolha, então aceito. Rendição diz, eu confio em quem está conduzindo, então me entrego. Rendição é uma declaração de fé. É dizer a Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não consigo ver o próximo passo, mas eu confio que você tem uma planta arquitetônica para este período e que cada dia de silêncio está construindo algo que eu ainda não consigo ver. Essa rendição não é fraqueza. É a mais radical demonstração de fé que existe. O segundo posicionamento é o cultivo da intimidade. Esse período de isolamento não foi dado para você ficar navegando em redes sociais, consumindo conteúdo compulsivamente para preencher o silêncio. Foi dado para você desenvolver uma intimidade com Deus que só é possível quando as distrações são removidas. Sabe qual é a diferença entre um cristão que ora 5 minutos antes de dormir e alguém que realmente conhece a voz de Deus? Tempo de silêncio cultivado. Intimidade construída em horas de quietude, onde você aprendeu a distinguir a voz dele de todas as outras vozes. Esse é o seu período de construção. Use-o. O terceiro posicionamento é a vigilância narrativa. Isso significa que você vai ser muito cuidadoso com a história que você conta a si mesmo sobre o que está acontecendo. O inimigo vai tentar escrever a narrativa do seu isolamento como rejeição, fracasso, punição. Você precisa deliberadamente reescrever essa narrativa com a verdade. Preparação, seleção, promoção em gestação. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, você vai declarar em voz alta a narrativa correta. Não como autoajuda vazia, mas como alinhamento espiritual. Porque as palavras que você fala sobre a sua própria vida têm poder. E você não pode se dar ao luxo de concordar com a mentira do acusador nem por um dia. Quero agora falar sobre algo que talvez seja o ponto mais sensível de todo esse vídeo. E se você chegou até aqui, se você não fechou essa janela, se você continua aqui com a porta fechada e o espírito aberto, é porque esse ponto é para você. Tem uma pergunta que queima no coração de quem está nesse período de isolamento. Uma pergunta que você talvez tenha vergonha de formular em voz alta, mas que está lá, real e pesada. A pergunta é: até quando? Até quando esse silêncio vai durar? Até quando vou me sentir estranho na própria vida? Até quando vou carregar essa sensação de suspensão, de corredor escuro entre o que era e o que vai ser? E eu vou te dar uma resposta honesta, não a resposta fácil que todo mundo quer ouvir. A resposta honesta é: o deserto dura até você ter aprendido o que só o deserto pode ensinar. Não é crueldade divina, é precisão pedagógica.
Deus não desperdiça um dia do processo. Cada manhã de silêncio estranho, cada noite de solidão que aperta, cada momento em que você se sentiu um estrangeiro na própria vida, foi construindo em você algo que o barulho nunca poderia construir. Estava sendo depositado em você um nível de profundidade espiritual, de discernimento, de intimidade com a voz de Deus, que vai ser o fundamento de tudo o que vem a seguir. Mas existe uma coisa que pode encurtar o deserto, uma coisa que fez a diferença na história de todos os que atravessaram esse tipo de período: obediência às pequenas instruções. Sabe o que isso significa na prática? Significa que Deus provavelmente já falou coisas para você que você não agiu. Não coisas grandes, coisas pequenas, aquele telefonema que ele colocou no seu coração e você não fez, aquela desculpa que você precisava pedir e adiou, aquele passo de fé em direção a algo que parecia pequeno demais para ser de Deus, aquela conversa difícil que você evitou, aquele hábito que ele pediu para você desenvolver e que você começou e abandonou. A saída do deserto muitas vezes está escondida na obediência às coisas que pareceram pequenas demais para importar. Porque Deus é um Deus de processo. Ele não constrói sobre desobediência acumulada. Ele espera que você seja fiel no pouco antes de te confiar o muito. E o deserto às vezes dura tanto simplesmente porque há pequenas desobediências que precisam ser resolvidas antes de o próximo capítulo poder começar. Então eu te faço uma pergunta: o que Deus já falou para você que você ainda não fez? Não o que você está esperando Ele falar. O que Ele já falou e você procrastinou, racionalizou, adiou? Porque a resposta a essa pergunta pode ser literalmente a chave para a saída do seu corredor escuro. Existe ainda uma dimensão desse processo de preparação que eu preciso trazer à tona, porque ela é uma das mais mal compreendidas e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. É o que eu chamo de morte da identidade emprestada. Durante anos, talvez décadas, você construiu quem você é a partir dos papéis que desempenhou para os outros. Você era o pai forte que nunca quebrava, a mãe que sempre tinha solução, o amigo que nunca falhava, o profissional confiável que carregava o time, o líder que mantinha tudo coeso. E esses papéis não eram falsos, eles eram reais, e você os desempenhou com genuína dedicação. Mas em algum ponto da jornada, esses papéis deixaram de ser coisas que você fazia e se tornaram quem você achava que era. E aí o problema começou. Porque quando Deus começou a remover os palcos onde esses papéis eram desempenhados, quando as pessoas se afastaram, quando as demandas diminuíram, quando o silêncio tomou o lugar do movimento constante, você não sentiu apenas solidão. Você sentiu uma crise de identidade. Quem sou eu quando não estou sendo útil para ninguém? Quem sou eu quando não há problema para resolver, crise para administrar, pessoa para amparar? Esse vazio que você sentiu não era falta de propósito. Era o colapso de uma identidade que nunca foi a sua verdadeira identidade para começar. A verdade é que você é filho de Deus antes de ser qualquer papel que você desempenha. Você tem valor não pelo que faz, mas pelo que é. E essa verdade, simples como soa, é revolucionária para quem passou a vida inteira medindo seu valor pelo nível de sua utilidade. Deus precisou esvaziar os papéis para que você pudesse encontrar o eu que existia antes de todos eles. O eu que não precisa provar nada. O eu que é amado sem condição. O eu que é chamado não por mérito, mas por graça. E é nesse eu que o próximo capítulo vai ser construído. Não no eu que carrega os fardos dos outros até o esgotamento. Não no eu que diz sim para tudo com medo de decepcionar. Não no eu que se apaga para que os outros brilhem. No eu que conhece sua identidade em Deus de uma forma tão profunda e tão enraizada que nenhuma circunstância externa pode abalar.
Isso é o que o deserto está produzindo em você. Uma identidade que não depende de aprovação. Uma segurança que não se fundamenta no desempenho. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem resolvidas. E quando você emergir desse processo com essa identidade consolidada, você vai operar num nível de autoridade espiritual que vai surpreender até a você mesmo. Porque a autoridade espiritual real não vem de talento, não vem de carisma, não vem de anos de estudo teológico, embora o estudo seja valioso. A autoridade espiritual real vem de um encontro transformador com Deus no deserto. Vem de ter passado pelo fogo e saído não destruído, mas purificado. Vem de ter olhado para o abismo do próprio vazio e ter descoberto que Deus estava lá no fundo, sustentando tudo. Os que mais impactaram vidas ao longo da história do reino não foram os que nunca sofreram. Foram os que sofreram profundamente e deixaram o sofrimento fazer a obra que só ele pode fazer. Paulo escreveu suas cartas mais profundas de uma prisão. Davi escreveu seus salmos mais poderosos fugindo numa caverna. João recebeu o Apocalipse num exílio em Patmos. A revelação mais alta geralmente chega no ambiente mais improvável. E o seu ambiente de hoje, com toda a sua estranheza e silêncio e isolamento, pode ser exatamente o Patmos, onde Deus vai te mostrar coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Coisas que Ele preparou para os que o amam, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 9. Coisas que só se revelam quando o barulho para e o coração finalmente ouve. Mas há ainda algo que precisa ser dito sobre a fase que vem depois do isolamento, porque o deserto não é o destino, é o caminho. E quando você sair desse período de preparação, quando a porta do corredor escuro finalmente se abrir para a luz, você vai precisar de uma coisa que talvez ainda não tenha: coragem para assumir o que Deus vai colocar nas suas mãos. Porque a promoção divina assusta, soa contraditório, mas é verdade. Quando Deus finalmente revela o próximo passo, quando a missão toma forma e a dimensão do que Ele está pedindo começa a ficar clara, o primeiro instinto da maioria das pessoas é recuar. É dizer, como Moisés disse diante da sarça: quem sou eu para ir ao faraó? É olhar para a grandeza do chamado e comparar com a percepção da própria pequenez e congelar. E o inimigo conta com isso. Ele sabe que se não conseguiu te destruir no deserto, vai tentar te paralisar na hora da missão. Vai usar o tamanho do chamado como argumento contra a sua capacidade. Vai apontar para cada falha passada, cada momento de fraqueza, cada vez que você tentou e não conseguiu. E vai dizer, viu? Você não está pronto, você nunca estará. Mas a resposta de Deus para Moisés é a mesma resposta que Ele tem para você. Eu estarei contigo. Não importa a magnitude do que Ele está pedindo. Não importa o tamanho dos obstáculos que parecem intransponíveis. Não importa a lista de razões pelas quais você acha que não é a pessoa certa. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, e você foi chamado. Esse processo inteiro de isolamento e preparação é a evidência mais clara disso. Então, quando a porta abrir, quando o próximo passo aparecer com toda a sua grandeza e todo o seu desconforto, você vai dar um passo à frente. Não porque você se sente pronto. Raramente alguém se sente pronto, mas porque você confia em quem está te enviando. E essa confiança forjada no silêncio do deserto vai ser a âncora que vai te manter firme quando as ondas vierem. Vou agora falar sobre a promoção que está do outro lado desse processo, porque toda travessia tem um destino, e eu quero que você tenha uma visão clara do que está esperando por você do outro lado desse período de preparação. Não como fantasia motivacional, mas como fé baseada em padrão bíblico e evidência espiritual. Pensa em José, 13 anos entre o poço e a prisão. 13 anos de silêncio, de isolamento, de aparente abandono.
E depois, a promoção mais rápida da história bíblica. Do cárcere ao palácio em um dia. Do anonimato ao comando de toda a economia do Egito. Não apesar do processo, mas por causa do processo. Porque foi nos 13 anos de silêncio que José desenvolveu o caráter, o discernimento, a maturidade espiritual necessários para administrar uma missão de tamanha magnitude sem ser destruído por ela. Promoções divinas não são entregues a quem não foi preparado para sustentá-las. O problema com promoções prematuras não é que elas não acontecem, é que destroem quem não estava pronto para carregá-las. Deus não está atrasando a sua promoção para te machucar. Ele está garantindo que quando ela chegar, você vai ter raízes profundas o suficiente para não ser derrubado pela altura. E quando a sua promoção chegar, e ela vai chegar, ela vai fazer sentido de uma forma que o período de espera nunca fez. Você vai olhar para trás e ver com clareza a linha que vai do isolamento até a revelação, do deserto até a terra prometida, do silêncio até a voz que mudou tudo. E nesse momento, você vai entender com uma clareza que vai tirar seu fôlego, que cada dia pareceu perdido, na verdade foi encontrado. Cada momento de silêncio foi cheio, cada instante de aparente abandono foi cuidado. Mas antes de chegar lá, existe um passo que você precisa dar hoje, não amanhã, hoje. Um passo que vai selar a sua disposição de atravessar esse processo com os olhos abertos e o coração rendido. Esse passo é simples, mas vai custar você. Vai custar seu orgulho, sua autossuficiência, a necessidade de ter o controle do processo. O passo é: ore. Não a oração de 5 minutos. Não a oração que você faz enquanto está pensando em outra coisa. Uma oração real, demorada, vulnerável, onde você fala com Deus sobre tudo o que está sentindo sem filtro. A exaustão, o estranhamento, o desejo de entender, o medo do que está por vir, a saudade de quem você era antes de tudo isso começar. E depois, quando terminar de falar, você fica em silêncio e você ouve, porque a sarça ardente está acesa. E Deus está esperando que você se vire para olhar. Tem mais uma coisa que eu preciso te dizer antes de terminar. Uma coisa sobre o que vai acontecer quando você sair desse período de preparação. Porque tem uma dimensão desse processo que raramente é falada, mas que é absolutamente real e que você precisa estar preparado para enfrentar. Quando você emergir desse deserto transformado, nem todos ao seu redor vão celebrar. Alguns vão estranhar a mudança. Outros vão tentar te puxar de volta para a versão de você que conheciam, aquela que estava disponível para carregar os fardos de todo mundo, que nunca dizia não, que colocava as necessidades alheias perpetuamente à frente das próprias. E vai doer. Vai doer quando alguém que você ama interpretar a sua transformação como abandono. Vai doer quando sua maturidade espiritual for lida como arrogância. Vai doer quando os relacionamentos que você esperava que crescessem junto com você não acompanharem o movimento. Mas é aqui que Romanos 8, versículo 28, se torna mais do que um versículo decorativo. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não as coisas agradáveis, não as coisas que fazem sentido, todas as coisas, incluindo as despedidas dolorosas, as incompreensões, os relacionamentos que não sobreviverão à sua transformação. Todas elas cooperam para o bem de quem é chamado segundo o propósito de Deus. E você é chamado. Esse vídeo não chegou até você por acidente. Você não está aqui por acidente. O estranhamento que você sentiu esta semana, a opressão no peito, a sensação de estar num corredor entre estações, tudo isso foi a orquestração do Espírito Santo para que você chegasse aqui, nesse momento, com essa mensagem, para que algo pudesse ser desbloqueado no seu espírito. Você não está sendo excluído, você está sendo selecionado.
O isolamento não é punição, é preparação. O silêncio não é vazio, é santuário. E a promoção que está esperando por você do outro lado desse processo é tão grande que exigiu exatamente esse nível de preparação. Então feche os olhos por um momento, respira fundo e recebe isso como verdade. Deus não esqueceu de você, Ele não virou as costas, Ele não te descartou. Ele está neste exato momento. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.